aqui novamente. Você que não teve a sua oportunidade, venha amanhã, que com certeza estaremos dando oportunidade para os irmãos. Amém? Soberano Deus, Pai querido, aqui está, Senhor, o teu servo, nós nos apresentamos diante da tua presença. Pai, tu és, Senhor, aquele que tudo sabe. Por isso, nós te pedimos a tua misericórdia nesta noite. Usa segundo a sua vontade, fala com a tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. A igreja recebe nosso irmão com palmas. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Aleluia! É noite de louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meus irmãos, sem muitas delongas, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela se encontra no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Toda honra e toda glória, Senhor, pertence a Ti. Aleluia, Jesus. Que tem como título, meus irmãos, Daniel na cova dos leões. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas vieram prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou dentre os demais presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Aleluia! Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, ó: se a perseguição bateu na sua porta, não se preocupe, o rei está pensando em te abençoar. Meus irmãos, senta dando glória. Aleluia! Santo é o teu nome. Aleluia! Meus irmãos, o profeta Daniel, nós sabemos que foi um homem levantado por Deus. Vamos dizer que seria o segundo homem mais sábio, porque a palavra diz que Salomão era o homem mais sábio que tinha na Bíblia. Porém, Daniel também era um homem muito sábio. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Daniel, no capítulo 1, que Daniel, quando o rei Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, o rei Nabucodonosor solicitou que o quê? Que pegasse os jovens daquela província e trouxesse para quê? Para Babilônia. Porém ele fez uma exigência às penais, que o quê? Que pegasse jovens que fosse da linhagem real, da linhagem nobre, para que esses jovens, aleluia, fossem sábios, para que viesse para Babilônia. Aleluia, Jesus. E aí, lá no versículo 5, a palavra de Deus vai dizer que o que? No capítulo 1 ainda, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aleluia, Pai, eles foram separados. E aí ali o rei Nabucodonosor, ele dizia o seguinte, que ele queria que esses jovens, eles comessem das iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. Aleluia. Só que Daniel, induzido pelo Espírito, Daniel fez o que? Daniel, ele não foi desobediente. Daniel, ele estava fora de Jerusalém, fora de Israel, estava dentro da Babilônia. Porém, Daniel decidiu o quê? Respeitar os princípios que Deus tinha com ele. A palavra de Deus vai mencionar o quê? Que quando Daniel estava dentro da Babilônia, ele solicitou ao eunuco que deixasse eles ficar, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, Ananias, Misael e Azarias, que são os mesmos. Então pediu que eles ficassem 10 dias, aleluia, em jejum, que era o quê? Só comendo de legumes e
e tomando água. Aleluia. Que era o quê? Para que eles não se contaminassem com as iguarias do rei. Aí, meus irmãos, eu abro um parênteses. Eu vou lá em 1 Reis 18. Aleluia. Que aí é quando fala que existia 450 profetas de Baal e tinha 400 de Azerá. Aleluia. E aí a palavra vai dizer que o quê? Esses profetas eram profetas, só que o quê? Eram profetas da mentira, profetas corrompidos. Aleluia. Eram profetas que o quê? Se venderam. Por quê? Porque as ameaças de Jezebel eram o quê? De destruição. Jezebel queria o quê? Jezebel queria matar os profetas. Só que aí o que acontece? Os profetas, ao invés de encarar Jezebel, não. Cederam às vontades de Jezebel, sentaram na mesa dela e começaram a comer das iguarias de Jezebel. Aleluia. E aí o que acontece? Deus levanta um profeta corajoso chamado Elias. Aleluia. Para bater contra o sistema, para ir contra tudo aquilo que estava de errado. Assim é hoje, meus irmãos. Tem muita coisa debaixo do tapete escondido, mas Deus está vendo tudo. E Deus vai levantar os corajosos dessa nação. Para quê? Para que o nome do Senhor não venha envergonhado. Aleluia. É assim que Deus faz, meus irmãos. Deus não está se agradando da patifaria que tem acontecido no mundo hoje. Aleluia. Tem muita gente trajada como profeta. Se diz profeta, outra mulher de Deus, está com a sanha até os pés. Aleluia. Anda com a Bíblia debaixo do braço. Fala, eu sou homem, eu sou mulher de Deus. Aleluia. Mas qual que é o seu testemunho? Aleluia. Tem se vendido, tem procurado andar o quê? Comendo as iguarias de Jezebel. Nós sabemos quem era Jezebel. Jezebel fazia tudo contra aquilo que o Senhor ordenara. Jezebel perseguia os profetas, queria matar. E ainda o quê? Se intitulava profetisa. Era profetisa do inferno, não de Deus. Aleluia, Jesus. E aí, só que assim, Deus levanta um corajoso, um homem que não temia. Aleluia, levantado por Deus. E assim, meus irmãos, está sendo o dia de hoje. Nós temos visto quantas coisas. O pastor Carlos deu um testemunho aqui essa semana. Meu Deus, um homem que se dizia homem de Deus, fazendo coisas, aleluia, que não provém da parte do Senhor, e ainda com seus próprios filhos. Eu não quero nem mencionar que tem criança aqui. Como que diz, meus irmãos? Nós estamos fazendo um estudo aqui na igreja, e a primeira lição foi: cuidado com os hereges, aleluia, que estão infiltrados hoje no meio das igrejas. Satanás mudou a estratégia. Antigamente, Satanás queria você lá fora. Hoje, Satanás entrou dentro das igrejas, prega bonito, fala bonito, mas está fazendo tudo aquilo contra a vontade de Deus. Mas não se preocupe, Elias está vindo aí. Elias está vindo aí. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o teu nome, Pai. Deus de glória! Aleluia! Depois disso, a palavra vai dizer que depois desse tempo, os jovens, o eunuco deixou eles trabalhar, fazer o que? O jejum, que é o que Deus pedir a eles. Depois do tempo estipulado por Nabucodonosor, esses jovens foram levantados. A palavra vai dizer que não dos jovens que tinham lá, eles eram os mais o quê? Bonitos, na presença do rei. E aí o rei fez o quê? Selecionou esses 3 jovens. Aleluia, porque eles eram sábios. Eles estavam na presença do rei e o rei queria usá-los. Aleluia. E aí, o que acontece? Vem o primeiro usar o que Deus queria fazer com eles. Daniel interpreta o que? O primeiro sonho. O rei Nabucodonosor, a palavra vai dizer que o rei Nabucodonosor teve o primeiro sonho. E aí o rei Nabucodonosor chama os feiticeiros, chama os magos, chama todo mundo. Só que a palavra vai dizer o quê? Aleluia. Chamaram todo mundo, mas ninguém deu conta de interpretar aquilo que
precisava ser interpretado. E aí a palavra vai dizer o quê? Que o rei Nabucodonosor cirou, mandou matar todos os sábios daquela região. E aí a palavra de Deus vai dizer que o quê? Daniel pergunta, aleluia, para o carcereiro o que estava acontecendo. E falou assim, ó, espera que eu vou orar ao meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem gente que quer o quê? Antes de orar a Deus, quer colocar a mão, quer fazer o que Deus me mandou. Vai lá fazer o quê? Sem consultar Deus. A palavra de Deus está dizendo, o próprio homem de Deus, que é instituído por Deus, antes de revelar o sonho, ele fez o quê? Falou, Sadraque, Mesaque, Abednego, vamos comigo. Vamos bater o joelho no chão. Vamos orar. Que só assim nós teremos resposta. E a resposta não vai vir do homem. A resposta vai vir de Deus. Deus vai nos responder. Por quê? Baixaram o decreto lá na Babilônia. Quem não interpretar o sonho do rei vai ser morto. O rei vai levar para ser morto. Só que aí o que acontece? Eles não contavam com Deus Todo-Poderoso. Quando Daniel bate o joelho com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus revela e interpreta para Daniel o quê? O sonho que o rei tinha. Aleluia, Jesus. E aí a palavra vai dizer que Daniel pede o quê? Me leve até a presença do rei, para que eu interprete o sonho dele. E assim a palavra vai dizer o quê? Que Daniel interpretou. E por isso veio a primeira honra. Aleluia, Jesus. O cenário era de morte, mas no meio do cenário de morte veio a primeira honra. Quem estava jurado de morte, se não interpretar, morre. Aí o rei faz o quê? Bendito seja, aleluia, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que revela o oculto e o escondido. Aleluia, Jesus. Tem gente que acha o quê? Aleluia, que Deus ainda não revela, que Deus não mostra. Deus é o mesmo ontem, hoje e continuar sendo eternamente. Aleluia. Bobo é quem pensa que Deus não revela. Deus continua revelando. E assim foi na palavra dele. Deus revelou para ele. Então, meus irmãos, a palavra vai dizer que o quê? Daniel foi constituído governador. Aí é o que eu te falo, pastor, quantas das vezes você deve ter ajudado muitos amigos por aí, né? A palavra vai dizer o seguinte: quando chegou a exaltação na casa de Daniel, na vida de Daniel, Daniel não se esqueceu de quem tinha ajudado ele. Aleluia. Porque o rei falou assim, ó, eu te constituo que é governador. Aleluia. Só que aí Daniel fala assim, rei, tem os meus amigos que me ajudaram. A honra e a glória foi cantada aqui, pertence a Deus. Mas rei, se assim for, coloca os meus amigos como administradores do reino da Babilônia. Aleluia, Jesus. Assim é o que Deus faz. Quando a honra chega, meus irmãos, você tem que lembrar daquele amigo lá que foi levantado para orar. Muitas das vezes foi levantado para falar o que você não queria que fosse falado. Mas é o que? É o próprio Deus te usando para colocar você no centro da vontade, do querer de Deus. Aceita, porque é Deus que está falando. Aleluia. É assim que Deus faz. E quando a honra chegar, a honra vai ser por completa. Não é só para você, vai ser honrado o da direita e o da esquerda. Aleluia. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia. Isso chama o quê? Gratidão. Daniel poderia fazer o quê? Aqui é eu que revelo. Aqui é só eu que sou usado. É eu que faço. Daniel poderia ter estufado o peito e falar assim, não, mas peraí, quem Deus ouviu fui eu. Então a honra é minha. Cuidado, meus irmãos, para não querer pegar a honra e a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. A honra e a glória é dele. Nós somos apenas o quê? Apenas instrumentos na mão do mestre. Aleluia. É ele quem faz. A honra, a glória, o poder, a majestade pertence a ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, o que acontece? No versículo 5 vai dizer desse banquete. Aleluia, Jesus.
E aí eles não participaram desse banquete. Só que aí o que acontece? Devido a eles não ter cedido às vontades da carne, os banquetes, meus irmãos, não quer dizer comida só não. Às vezes quando nós falamos banquete, muitas das pessoas pensam assim, é comida. Não, está falando de tudo aquilo que o mundo oferece aí fora. Aleluia, muitas das vezes nós trocamos aquilo que Deus tem para a nossa vida por aquilo que o diabo tem oferecido aí fora. Às vezes você troca a sua bênção por uma riqueza, às vezes você envolve no mundo da prostituição, no mundo das drogas, fazendo tudo aquilo que o quê? Que desagrada ao Senhor. O Senhor tem promessa, aleluia, o Senhor vai fazer, só que para isso precisa do quê? Você andar o quê? Na retidão, na direção de Deus, do jeito que Deus quer. Senão o que acontece? É o que foi falado aqui poucas horas pelo pastor Levi. Eu vou falar assim, o diabo está se levantando contra a minha vida. O diabo está isso, o diabo está aquilo. O diabo está lá só olhando e falando assim, eu não fiz nada ainda, você vai ver o que eu vou fazer. O problema é o quê? As pessoas andam na desobediência e depois quer colocar a culpa no diabo. O pastor falou muito bem aqui, ó. Não tem escolha para quem é escolhido. Entrou pelo caminho estreito, não tem mais volta. Não adianta querer ficar cocheando em dois pensamentos. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Aleluia, Satanás está só te observando. Só te observando. Eu dei um testemunho aqui na quinta-feira quando eu estava dando estudo bíblico. Eu vou falar de mim. Chegou um certo momento da minha vida. Se eu falar para vocês, meus irmãos, que eu gostaria de estar aqui, Deus sabe o meu coração. Eu por mim, chegava aqui, ficava sentadinho ali, eu quietinho. Mas Deus falou um dia assim, ó, não adianta, aonde você for eu revelo quem é você. Eu por mim, eu queria ficar sentado. Um certo dia eu estava lá para fora, não frequentando igreja, só fazendo coisa que desagradava a Deus. Deus tem um mistério comigo que Deus me revela muita coisa em sonho. Você sabe o que o próprio Deus me revelou? A minha morte. Os demônios viram me buscar. Eu acredito que ali era a última chance que Deus estava me dando. Falando assim, ó, vou eu te revelar o que vai acontecer se você continuar nesse caminho. Ou você se arrepende, aleluia, Apocalipse 2:5. Lembra de onde caíste, volta a praticar as últimas obras, senão virei até ti, removerei de ti o teu castiçal. Tem chamado? Tem, mas continua na rebeldia, continua na desobediência. Eu estou falando, meus irmãos, daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei. Deus me deixou ter uma visão. Eu não lembro naquela visão de fora, eu morro. Quando eu olho daqui a pouco um monte de espírito, tudo demônio preto, tudo demônio, era demônio. E eles tentavam o quê? Me puxar, um puxava para o lado, outro puxava para o outro. Ali era o quê? Deus mostrando assim, você vai continuar nessa vida errada? Se você quiser, a escolha está nas suas mãos. O chamado eu tenho, fazer eu vou fazer. Agora, depende de você, não depende de mim. Porque quem estava é o livre-arbítrio. Quem escolheu estar naquela vida errada foi eu. Eu que quis abrir mão das coisas de Deus e fazer coisa que estava desagradando a Ele. E Satanás estava só o quê? Só me observando, só esperando o momento para Deus falar assim, ó, está autorizado. Eu avisei em sonho, ele sabe que eu falo com ele, não quis responder. Pode pegar, é seu. Leva. A palavra de Deus fala que Deus é compassivo e misericordioso. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer em matar ninguém. O que Deus quer é que eu e você sejamos salvos. Agora, para isso, meus irmãos, nós queremos o quê? Teremos o quê? Que andar em obediência. Aleluia. E aí eu até anotei aqui a mulher de Ló. Foi cantada aqui pelas crianças. A mulher de Ló. Tem gente que o quê? Está dentro da igreja, mas está igual a mulher de Ló. Será que eu fico ou vou? Será que eu fico ou vou? Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai falar, vai em Gênesis,
novidade nossa. Deus enviou 2 anjos dentro da casa de Ló. Você sabe por quê? Por conta de oração de um justo. O presbítero falou aqui no início: enquanto você está aqui orando, buscando, tem alguém lá na sua casa que os anjos estão guardando. Aleluia! Aleluia, Jesus! E assim a palavra vai dizer que foi com Ló. Pela oração de um justo que era Abraão, Deus enviou o que? Socorro na casa de Ló. Aleluia! E aí, dentro de todo aquele cenário, aquele caos, a gente sabe que a palavra de Jesus Cristo deixou escrito que nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, seria pior do que Sodoma e do que Gomorra. E aí ele fala assim, ó: será como nos dias de Noé, muitos se casam, se dão em casamento, festejam, só vão acreditar quando vê o filho vindo na glória, aleluia, montado no seu cavalo branco, aleluia, e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Quando a igreja estiver sendo arrebatada, aí vai ser que muitos irão acreditar. Assim foi a mulher de Ló. Os anjos estavam dentro da casa dela para defender a família. E aí a palavra vai dizer o quê? Que os homens lá fora pediu a Ló que mandasse aqueles anjos para fora. Coitado deles, né? Mal sabia eles que quem estavam ali era ser angelicais. Pediram: Ló, manda esses homens para fora. Aleluia. E aí Ló falou: não, nesses homens você não toca. Por quê? Porque Ló era o quê? Ele era o anfitrião da casa. E aí o que acontece? Ló falou: não, toma minhas 2 filhas. Olha que decisão difícil. Só que mal Ló sabia, aleluia, que ele estava defendendo o reino. Aleluia. Ali os 2 anjos falaram: não, Ló, agora deixa que é comigo, aleluia. Satanás queria fazer o quê? Queria fazer Ló sair pela janela, correndo, com medo, desesperado. Só que aí os anjos falaram: não, agora nós vamos sair pela frente e eu vou cegar todo mundo aqui, me dá as mãos que nós vamos sair aqui, ó, caminhando, andando, aleluia, e ninguém vai nos ver. Só que aí o que acontece? A mulher de Ló, escutando tudo isso, vendo tudo isso, aonde estava o coração? A palavra de Deus fala assim, ó: onde estiver o seu coração, lá estará o teu tesouro. Aleluia, Jesus. A mulher de Ló estava com o coração o quê? Na podridão. A mulher de Ló estava com o coração o quê? Nas riquezas, em tudo que ela ia deixar para trás. E aí o que acontece? Ai meu Deus, nós estamos indo para onde nós vamos? Nós vamos deixar toda a riqueza para trás. Nós vamos deixar tudo aquele pecadinho escondidinho, aquela coisa que eu faço que ninguém está vendo, para trás. Aleluia, Jesus. Será que se Deus colocar no telão o seu celular, como é que estaria hoje, hein? Se Deus colocar assim o seu celular no telão, será o que ia aparecer hoje, hein? Assim era a mulher de Ló. Estava na presença, vendo os anjos, mas o que? O coração dela estava o que, ó? Ai, como eu queria ficar, não queria sair daqui. Não é tempo, a irmã Ana Paula tem falado isso aqui todos os cultos, a missionária Ana Paula. Não é tempo de cochear nos pensamentos. Nós precisamos o que? Estar o que? Com foco em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Não há tempo mais de nós ficar: ah, hora eu quero estar na igreja, hora eu quero estar no mundo. Não, eu estou na igreja, mas lá na minha casa eu escuto música do mundo, lá na minha casa eu faço coisa errada. Aleluia, Jesus. Então o que acontece? O que Deus está dizendo? Não é aqui dentro. Outro dia eu fui na casa do irmão para fazer visita, e aí Deus me deu uma palavra. Aí Deus falava assim, ó: não adianta ser ovelha dentro do templo e lá fora ser bode. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então quer dizer o quê? O que Deus queria falar com isso? Dentro do templo eu estou com o saião até o pé, estou no coque, a Bíblia está debaixo do braço, eu estou de terno, gravata. Agora, e se eu for lá na sua casa e perguntar para sua esposa e seus filhos quem são vocês? Será que vai ser o testemunho deles? Então, aqui dentro, meus irmãos, todo mundo está vendo o exterior, o que está bonito, ó, bonitinho, bem trajado. Agora eu quero ver qual que é o seu testemunho. O que você tem feito dentro do seu lar? Deus não está preocupado
oratória, Deus não está preocupado com exegese, Deus não está preocupado com hermenêutica, Deus está preocupado com o quê? É sua vida de retidão, obediência, andar na linha, do jeito que Deus quer. Porque se continuar, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, a espada de Jeová vai descer. A espada de Jeová vai descer. E foi o que aconteceu com o quê? Com a mulher de Ló. A mulher de Ló quis o quê? Não, eu vou continuar olhando para trás. Fez o quê? Virou estátua de sal. É o que as crianças cantaram. Por quê? Deus deu o quê? Livramento. Deus enviou os anjos até na casa dela para dar livramento. Agora, Deus enviou os anjos. Ela estava vendo tudo aquilo. Agora, por que não obedecer? Ela viu com seus próprios olhos o livramento a qual o Senhor tinha dado à sua casa. Mas sabe o que é? É porque tem pessoas que têm o coração duro. Tem pessoas que preferem andar em desobediência com Deus. E não é isso que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. Deus, Ele quer te abençoar. O pastor falou aqui agora, existe mais de 1000 bênçãos que Deus tem preparado para mim e para você. Só que para que a gente viva, meus irmãos, essas bênçãos não dependem de Deus. Nós estamos aqui todos os dias dentro da igreja sendo alimentados pela palavra. Então o que nós temos que fazer? Praticar. Não adianta nós sermos igual os fariseus. Os fariseus dominavam a Torá de frente para trás e de trás para frente. Só que na hora de praticar, meus irmãos, não praticava. Não adianta eu conhecer das escrituras, dominar como ninguém, mas se eu não praticar, meus irmãos, é melhor eu praticar, porque senão o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo parte o quê? Dos hereges, os falsos pastores, que estão lá disfarçados de quê? São lobos disfarçados de cordeiros. Aleluia, é pesado esse tempo, é pesado, mas é para quê? Deus quer acordar a noiva dele, porque está chegando o tempo do fim, não existe mais tempo. Nós precisamos fazer o quê? Andar em retidão com Deus. E não é por troca. Deuteronômio 28 fala o quê? Das bênçãos provenientes o quê? Da obediência. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que ser obediente. Não adianta eu não ser obediente e querer ser abençoado. Eu só faço coisa errada. Ah, mas eu botei a mão no irmão, lógico, o seu demônio. Olha, eu orei com o irmão foi liberto. O irmão está com a vida restaurada. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Deus não falou assim, ó, Efésios 2:8, pastor. Não é pelas obras, é pela graça. É o que o Senhor falou aqui agora. Aleluia. Por isso que Jesus deixou escrito assim, ó: muitos estarão atemorados diante de mim naquele dia. E falou assim: Senhor, mas em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu curei os enfermos. Quem é você mesmo? Nunca te vi, não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, e vai para o fogo eterno. É pesada essa palavra, mas Deus está falando nessa noite: acorda enquanto é tempo, noiva. Eu quero vida de santidade, eu quero vida de retidão. É assim que Deus quer que eu e você, meus irmãos, esteja na presença dele. Aleluia, Jesus. E aí, meus irmãos, já em Daniel capítulo 5, eu vou pular por conta da hora, já é 9 horas, para me encerrar. O rei Nabucodonosor, por conta do peito estufado, a palavra vai dizer que foi morar com os jumentos monteiros, comer capim. Você sabe o que acontece com quem é orgulhoso demais? Eu faço, eu aconteço. É o que já foi falado aqui. A honra, a glória, o poder, a majestade pertence a Ele.
tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, tudo é dele, nada é nosso. Se nós somos usados, é verdade, é graça, é a misericórdia de Deus. E aí a palavra vai dizer o quê? Que Nabucodonosor não quis escutar aquilo que Daniel tinha revelado para ele, porque Deus ainda mostrava para Nabucodonosor em sonho, dando uma oportunidade de quê? Para ver se Nabucodonosor fosse lá e reconhecesse, enjoelhasse assim, ó, falasse: Pai, misericórdia, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aleluia, os reinos que eu venci, não foi por minha mão, foi pela tua misericórdia, é o Senhor quem fez. Mas não, rei Nabucodonosor continuou o quê? Com o peito estufado, orgulho. Aí sabe o que aconteceu? Ele ficou 7 anos no meio do pasto. Aí o dia que o rei Nabucodonosor olhou para o alto e reconheceu que a glória e a majestade não era dele, era de Deus, aí Deus foi e mudou toda a situação do rei Nabucodonosor. E aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Que mais uma vez Daniel é abençoado. Aí depois disso, o que? Foi baixado esse decreto do rei Nabucodonosor: quem falasse mal do Deus de Daniel seria despedaçado. Mas precisou de quê? Dele passar na moinha de Deus. E aí, meus irmãos, o que Deus está falando nessa noite é isso: vai precisar de eu te moer? Vai precisar de eu colocar você no estreito para você verdadeiramente vir para a minha presença? A escolha, meus irmãos, é minha e sua. Não coloca a culpa em Deus da minha e da sua escolha. E aí depois disso a palavra vai dizer que Belsazar, o filho do rei Nabucodonosor, assume o reinado. E aí o que acontece? De novo, Belsazar viu tudo o que aconteceu com o pai, todo erro. Aí vai Belsazar pegar os utensílios da casa de Deus para profanar o nome de Deus. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. O Senhor é santo e Ele requer de nós santidade. A palavra de Deus vai dizer: aquele que está limpo, se limpe ainda mais, e aquele que está sujo, se suje ainda mais. Aleluia, Jesus. E aí a palavra vai dizer que o quê? Que por conta disso, aí o próprio Deus desceu e aí escreveu na parede assim, ó: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Que é o quê? Foi medido na balança, não foi achado peso. Por conta disso, arrancarei de ti o teu reinado. E o reinado que Deus está falando aqui para mim e para você é o quê? Tem chamado? É futura missionária? É futuro pastor? É futuro apóstolo, bispo? É. Só que para que viva aquilo que eu tenho com você, você precisa não profanar o nome santo do Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. Tem muita gente por aí que nós temos visto no dia de hoje profanando o nome do Senhor. Eu prego, eu falo, mas eu faço coisa que Deus não está se agradando. E aí, meus irmãos, quando eu faço isso, eu tenho que estar. É o que eu falo: as pessoas perderam o temor. O temor e o tremor pelas coisas de Deus. Porque como que eu faço e eu ainda tenho coragem de pregar a Bíblia? Eu faço coisa que Deus está se desagradando e eu estou tendo coragem de vir aqui pegar no microfone. Meus irmãos, Deus tem usado os profetas. Ainda existe profeta verdadeiro nessa nação. Tem muita gente que vai descer a sepultura. Por quê? Porque está brincando com a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, mas nós estamos na era da graça. Pastor Levi estava aqui no estudo bíblico, nós estávamos conversando sobre isso. A graça é mais perigosa do que a lei.
A minha intenção é boa, não é? De vir aqui pregar a palavra para você, a minha intenção é boa. Só que aí, o que acontece? Uzá e o Aiô, quando estava na era de Nacon, a palavra vai dizer o quê? Que eles estavam indo junto com a junta de boi. E a arca estava em cima, que representava o quê? A presença de Deus. E aí o que eles estavam fazendo? Foi levando. Daqui a pouco escorregou-se a arca. O que aconteceu? Uzá foi tentar o quê? Pegar. E aí o que acontece? Existia um decreto. Quem não fosse da linhagem sacerdotal não podia o quê? Colocar a mão na presença. Aleluia. E aí o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Intenção boa de forma errada gera morte. Eu estou pregando, estou falando, minha intenção é boa, salvar o irmão, fazer com que o irmão se converta. Mas cuidado da forma que eu tenho levado as coisas de Deus, porque Deus está só te observando. Nós vivemos na era da graça, só que a graça é o que? Cumulativa. Eu faço hoje, faço amanhã, faço depois, e aí quando começa a virar o que? Iniquidade. Eu não consigo me apartar daquilo. Aí começa a virar iniquidade, e aí que mora o perigo. Porque aí daqui a pouco eu já perdi o medo. Eu vou falar, eu estou fazendo tudo isso, não acontece nada. Então, só que vou voltar de novo. Estarão diante de mim atemorizados naquele de grande dia. Fala, Senhor, mas eu preguei, eu expulsei os demônios. Aleluia. Pelas minhas mãos pessoas foram curadas. Afastai-vos de mim, maldito. Não vos conheço. Vai para o fogo eterno. Então o que acontece? É pesada essa palavra, meus irmãos. Só que o que? Deus está alertando a noiva dele. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. Só que para isso, meus irmãos, nós precisamos procurar viver em santidade. É o que Deus quer de mim e de você. E aí, o que vai acontecer? Para finalizar, já são 9h10. Depois disso, Belsazar, quando Deus entregou essa mensagem, foi instantâneo. A palavra diz que Belsazar morreu logo naquela noite. E aí o que acontece? Dário, o persa, assumiu o reinado. Então Deus levantou outro rei. Aleluia, Jesus. E aí esse rei fez o quê? Pegou Daniel, levantou como havia 3 presidentes naquela província. Daniel era um dos 3 presidentes. Aleluia, Jesus. E por conta disso, aleluia, os outros sátrapas, os outros presidentes que se levantaram contra a vida de Daniel. Por quê? Porque não aceitava, porque a palavra fala que o que? Daniel tinha um espírito de excelência. E aí por conta disso a palavra diz que o que? Eles procuraram uma forma de o que? De incriminar Daniel. Vamos ter que procurar algo para incriminar esse homem. Mas nós não achamos, porque ele é um homem reto, um homem que é fiel a Deus. Vamos procurar algo que ele faça de errado perante o rei. Aí os homens fizeram o quê? Baixaram um decreto, falaram: rei, se alguém adorar outra coisa a não ser o Senhor, que essa pessoa seja lançada na cova dos leões. E aí esses homens ficaram o quê? Perseguindo Daniel. Então o que eles faziam? Eles ficavam procurando, andando atrás de Daniel, para ver o que Daniel estava fazendo, que desagradava o rei. E aí toparam o que? Daniel na janela, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia. E aí o que aconteceu? Os homens chegaram diante do rei e falaram: rei, o decreto que o senhor baixou, Daniel está fazendo errado, está fazendo tudo quanto o senhor mandou no decreto. A palavra vai dizer que o rei Dário passou aquele dia inteiro tentando fazer algo para livrar Daniel. Porém, o que aconteceu? Ele não conseguiu. E a palavra diz o quê?
que Daniel foi lançado na cova dos leões. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Só que aí aqueles homens não contavam, aleluia, que Daniel era homem de oração, era homem que ia para as madrugadas, era homem que jejuava, se consagrava ao Senhor, falava com Deus, tinha vida de intimidade, aleluia. E ali a palavra diz o quê? Que quando Daniel foi jogado na cova, aleluia, o anjo do Senhor aparece, aleluia, Jesus. E antes disso, o rei Dário ainda fala assim: Daniel, o Deus a quem continuamente tu serves te livrará. Aleluia, Jesus. O rei reconhecia que Daniel era homem de Deus, só que por conta dele ter feito o decreto, ele falou: agora eu assinei, eu vou ter que lançar ele na cova. Depois de lançado, o anjo apareceu e fechou a boca dos leões. A palavra diz que o quê? Que o rei Dário naquela noite não conseguiu dormir, não conseguiu pregar os olhos. Aleluia, Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, alguém vai ser incomodado, aleluia, porque fez algo ao teu respeito. Deus vai tirar o sono dele, até ele vir você e falar assim: ó, me perdoa, te julguei, falei coisa que não deve, não procedia. É assim que Deus faz. Deus tirou o sono do rei Dário, aleluia. Aí o rei Dário, sem nem acreditar, a palavra fala que chega lá: Daniel, Daniel, ó rei, o Senhor enviou um anjo aqui para me livrar. Aleluia. A palavra fala que o rei Dário se alegrou, porque Daniel não tinha sido morto pelos leões. E aí a palavra vai dizer o que? Aleluia, que o mesmo decreto que era baixado para Daniel, aleluia, quem colocou Daniel lá dentro, aleluia, foi levado, eles e seus familiares. Para quê? Para ver, porque eles falavam de Daniel, quiseram incriminar Daniel, porque tinha algo que não procedia. E aí o mesmo decreto que foi baixado para Daniel foi levado aos outros sátrapas e os outros presidentes. Só que aí a situação foi diferente. Aí o que eu tiro com isso? Lá no livro de Esther vai dizer que Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Aleluia, Jesus. Só que ele não contava que no final quem cairia nessa mesma forca seria Amã. E assim, meus irmãos, nessa noite, o que eu quero declarar, que toda palavra de injúria, tudo aquilo que foi lançado contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu ministério, contra o seu casamento, contra o seu relacionamento, nessa noite o Senhor está fazendo cair por terra o decreto do teu inimigo. E em nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Irmão, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Que as palmas louvam e possam engrandecer o nome do Senhor. Tem mais coisa, mais menor que isso. Irmão, se coloca de